Muito bem, então vamos continuar falando a respeito do assunto que falávamos na aula anterior. Nós paramos exatamente nesta imagem, falando a respeito dos neurônios, né? O neurônio sensorial, o neurônio motor. No caso aqui, entenda, da medula espinhal vão sair os nervos. Os nervos, eles vão chegar a todos os tecidos do corpo. E esses nervos, eles levam e trazem impulsos elétricos. Como assim? Os neurônios sensoriais, como você vê aí na imagem, representado em vermelho, que tem setinhas apontando para a medula espinhal, eles estão, por exemplo, na pele, onde nós vimos lá em sistema epitelial que tem as terminações nervosas na pele. Essas terminações nervosas, elas são como botões e quando apertados enviam impulso elétrico através do nervo até a medula espinhal, e na medula espinhal vai levar esse impulso elétrico até o cérebro e retornar. Quando retornar, então, através do neurônio motor, que é também por meio de um nervo, ele vai ir até o músculo determinado, específico, onde vai ter uma terminação nervosa no músculo, mas essa terminação nervosa do músculo ela não é para receber o impulso, ela é para transferir. Então as terminações nervosas, por exemplo, na pele, elas recebem energia e elas enviam esse impulso elétrico até o cérebro. Já as terminações nervosas nos músculos, por exemplo, elas recebem a energia do cérebro e transferem para o músculo. E quando elas transferem essa energia para o músculo, no processo que nós vamos ver mais detalhadamente no sistema muscular, quando ela transfere essa energia para o músculo, vai acontecer a contração. Então esse músculo vai se movimentar, né? Bom, então o que são os nervos? Tanto esse neurônio sensorial quanto esse neurônio motor, eles chegam até o local onde eles precisam chegar através dos nervos. Veja, os nervos são nada mais do que fibras nervosas, conjuntos de fibras nervosas. E essa ideia das fibras é importante. Nós vamos ver novamente no futuro que outras coisas também são compostas de fibras no corpo. Os músculos são compostos de fibras, os tendões, os ligamentos. Então é muito importante o conceito de fibras. Veja que nervos são fibras nervosas, agrupadas em feixes e que se localizam fora do encéfalo e da medula espinhal. Ou seja, a medula espinhal ela também é composta ali de feixes também tem ali o seu as suas fibras. Agora, quando nós falamos dos nervos, esses nervos eles estão saindo da medula espinhal e indo até as regiões do corpo que vão enviar e receber impulsos elétricos. Então, nervos são fibras nervosas agrupadas em feixes que se localizam fora do encéfalo ou da medula espinhal. As fibras nervosas são nada mais, nada menos do que axônios. Veja, aqueles axônios que nós vimos anteriormente lá em cima, quando falamos dos neurônios, que os neurônios possuem o axônio. Aqui é o corpo celular, os dendritos e esse prolongamento maior aqui
do axônio e depois vai se ramificar aqui, esse prolongamento maior, ele é o que nós chamamos de axônio. Então, esses axônios, eles não precisam necessariamente ser desse tamanho que está representado aqui. Isso aqui é um axônio pequeno. Mas os axônios, eles podem ser muito grandes. Mas muito grandes mesmo. E eles podem ter o tamanho de um braço, por exemplo. Né? Vai da medula espinhal até a ponta do seu dedo. Então os axônios, eles podem se prolongar, eles podem ser grandes, certo? Veja então que neste caso as fibras que nós estamos falando, fibras nervosas dos nervos, são axônios, ou seja, são prolongamentos dos neurônios que atuam garantindo a passagem do impulso nervoso, como nós já vimos anteriormente. E esses axônios possuem as suas bainhas envoltórias, assim como nós já vimos. Então veja, nós temos aqui vários nomes para falarmos aqui dentro do nervo. Essa aqui é a estrutura do nervo. Então aqui nesse nervo nós temos, primeiro, nós temos aqui o epineuro, que é essa camada mais externa do nervo. Passando por dentro do nervo, veja, por dentro desse nervo, isso aqui seria um nervo grande dentro do corpo. Nós temos aqui um vaso sanguíneo. Nós temos um vaso sanguíneo, tanto uma veia trazendo sangue, levando sangue para o coração, quanto o vaso sanguíneo levando o sangue do coração para o nervo e revestindo fazendo a nutrição desse nervo, né? Levando o oxigênio, levando os nutrientes. Porque essas células aqui, são partes da célula nervosa, né? São pedaços de um neurônio, né? E precisam também ali do nutriente. Então você imagina, esses axônios aí vão ter ali aquelas outras células que nós já vimos que fazem a comunicação entre o neurônio e a corrente sanguínea, possibilitando ali a passagem dessas substâncias, do oxigênio, dos nutrientes que vêm da corrente sanguínea. Então veja, nós temos esses conjuntos, né, que nós vamos chamar de feixes em cima. Esses feixes, eles podem ter muitos prolongamentos de axônios, certo? Então, veja que cada um deles tem muitos mesmo, né? Dependendo do tamanho do nervo, vai ser mais ou menos. Tem nervos no corpo que são maiores do que outros. E veja que nós temos aqui dentro, aqui nesse feixe, aliás, o perineuro. Veja, o epineuro é esse revestimento mais externo. O revestimento mais externo é o perineuro. O revestimento dos feixes lá dentro é o perineuro. O epineuro é o revestimento mais externo e o perineuro é o revestimento mais interno ali dos feixes. Nós vamos ter ainda o endoneuro, que é o revestimento de cada um dos prolongamentos axonais. Ou seja, cada axônio dentro de um nervo, cada prolongamento dos neurônios dentro de um nervo vai ter também o seu revestimento ali, que é o endoneuro. Então nós temos três revestimentos. O revestimento do nervo é o epineuro, o revestimento do feixe dentro do nervo é o perineuro
e o revestimento do prolongamento axional é o endoneuro. Aqui dentro, portanto, nós vamos ter ali, obviamente, né? Nós vamos ter ali, observe aqui, o axônio. E o axônio, como nós já falamos, possui a bainha de mielina, que tem a funcionalidade de revestir esse neurônio, esse axônio, revestir, fazendo um isolamento da eletricidade, do impulso elétrico, e possibilitando também a aceleração, né? Ou seja, aumentando a velocidade desse impulso elétrico. Bom, espero que tenha ficado claro essa aula. É um assunto talvez um pouco mais específico, um pouco mais detalhado, mas importante para nós entendermos aí o funcionamento desses nervos que fazem parte lá, como nós falamos anteriormente, do sistema nervoso periférico e que tem a funcionalidade de levar e trazer todas as informações do corpo para o cérebro e do cérebro para o corpo. Bom, espero que você tenha entendido. Continuamos esse assunto na nossa próxima aula aqui no nosso módulo de sistema nervoso.